Olá, estamos aqui mais uma vez nesse encontro de quarta-feira em torno da Palavra de Deus, a fim de que nessa leitura, nesta reflexão, nós possamos tirar algumas lições que nos ajudem na nossa caminhada, na nossa vida de oração. Sabendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus, sobre o desejo de Deus, sobre a vontade de Deus e sobre a sua Palavra, isso pode nos conduzir ao melhor tipo de oração, né? Então, o que estamos orando de frente, sendo ali confrontados com a Palavra de Deus. Então, você vai orar, você vai ter uma conversa com Deus e você vai falar das suas coisas ou alguma situação que você está vivendo ou que gostaria de falar a respeito de uma outra pessoa. Então, diante da Palavra de Deus, nós temos muitas orientações e isso vai nos conduzir para que quando eu vou falar com o Senhor, né, eu saiba quem Ele é. Então, vamos aprender um pouco mais sobre o Senhor e assim conseguirmos orar da melhor forma, não é? Estamos aprendendo, eu e você estamos aprendendo. E nós continuamos então na leitura do Salmo 139. Hoje nós vamos ler do verso 7 ao verso 12 e tirarmos algumas lições aqui. E eu espero contribuir com você nessa empreitada, eu espero contribuir aí com você neste conhecimento. E quem sabe, não é? Nós possamos então compartilhar as experiências na leitura da Palavra de Deus, no aprendizado e sobretudo na nossa oração. Vamos lá? Abra sua Bíblia então, Salmo 139, a partir do verso 7, que diz o seguinte: Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Bem, olhando esse texto e depois de tudo que nós já aprendemos, até o verso 6, quando o salmista vai dizer aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito, eu tenho uma impressão aqui de que de alguma forma ele quer escapar do Senhor, da presença de Deus. Mas esse salmo, ele está nos mostrando que ninguém, absolutamente ninguém, pode escapar da presença de Deus. Então, talvez essa seja a primeira lição que nós tiramos disso. Olha, não importa onde você esteja, não importa da forma como você esteja, nós não vamos escapar da presença de Deus, não há como fugir de Deus. E é isso que o salmista está falando, olha, se eu for para um lugar, se eu for para o outro, o Senhor está. Inclusive, se eu morrer, não é? Porque é o mundo dos mortos, o Senhor também está ali. Se eu fizer uma grande viagem, né, para um lado, ou então uma outra viagem para um lugar ainda mais distante, o Senhor estará ali. E Ele está dizendo, olha, eu estou percebendo que embora algumas vezes eu até queira fugir, não tem como. Isso me faz lembrar de Jonas, né? O Senhor chama, fala para ele para onde ele tem que ir, fala para ele ir para Nínive e ele tenta fugir da presença de Deus. E naquele momento, então, ali dentro, né, da barriga da baleia, que é o que a gente acha que é, né? Um peixe muito grande, a palavra de Deus vai dizer, e ali ele vai falar com Deus, e então a baleia vomita.
É interessante a gente perceber que Jonas, ele tem essa percepção, né? Ele sofre um pouquinho, né? Ele passa algumas dificuldades, ele vai para um lugar diferente e ele está tentando fugir da presença de Deus. Então, não tem porquê que a gente quer fugir da presença de Deus, né? Talvez seja essa uma pergunta própria desse texto. Por que nós queremos fugir da presença de Deus? Por que o salmista está falando, para onde eu posso escapar do teu espírito? Eu acredito que tem alguns momentos na nossa vida que a gente quer mesmo é ficar distante de Deus. E por que nós queremos ficar distantes de Deus? Bem, vários são os motivos. Talvez o confronto, né? Talvez olhar diretamente para Deus me cause algum certo constrangimento e isso me faz desejar, então, ficar longe de Deus. Mas a palavra está querendo dizer aqui que, olha, não tem jeito de escapar da presença de Deus. Mas tem um jeito de não ter comunhão com Deus. Então Deus pode estar ali e eu não ter comunhão com Ele. E é isso que nós perdemos, porque se nós não podemos escapar da presença de Deus, o que nós podemos fazer então? Né? Porque algumas pessoas então parecem que não têm comunhão com Deus, porque é possível então você ter alguém do seu lado e não ter comunhão com ela. Então você pode fazer isso, mas você está perdendo a oportunidade, porque naquele momento você pode conversar com ele, você pode discutir as suas questões, você pode inclusive brigar se você quiser, né? Não é essa a nossa intenção, mas pode ser, discutir ali uma questão que você está vivenciando, talvez você queira falar isso com o Senhor. Então, se você souber que Deus está ali, que Deus está presente, por que você desejaria então não ter comunhão com Ele? O que é que nos motiva a não querer ter comunhão com Deus, já que Ele está presente? Eu pensei em algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas é que esta comunhão com Deus, ela sempre promove uma reflexão acerca de mim. E olhar para dentro de si significa encontrar ali coisas que eu gosto, mas coisas que eu não gosto. Me defrontar com a minha realidade, me defrontar com as minhas limitações, me defrontar com coisas que eu gosto bastante e me defrontar com coisas que eu vivo dizendo que eu não faço, mas que acabo fazendo. Então, a comunhão com Deus provoca um autoconhecimento a meu respeito, ou seja, a comunhão com Deus me leva a olhar para dentro de mim. E por vezes nós não queremos isso, porque olhar para si não significa que Deus estará o tempo todo falando assim, você está em pecado, apontando o dedo, né? Que isso é que muitas pessoas fazem, porque se fosse essa a intenção de Deus, né, apontar os nossos erros, melhor, apontar os nossos pecados, que Deus fosse um Deus acusador, que estivesse sempre apontando as coisas erradas que nós fazemos, ou seja, nos deixa numa situação muito difícil. Se Deus fosse dessa forma, Ele não teria enviado o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar e veio para nos perdoar de todos os pecados. O que nós já cometemos, o que nós porventura estamos cometendo e inclusive aqueles que vamos cometer. Então, a presença de Deus, a comunhão com Deus não é para te acusar e você precisa reconhecer isso para que você possa desfrutar da comunhão de Deus, porque se você acha que Deus vai sempre te acusar, você vai realmente querer ficar longe dele, porque é difícil você estar com uma pessoa que só aponta coisas ruins a seu respeito. E Deus não quer fazer isto. Olha o que o salmista continua dizendo. No verso 10 ele vai dizer ali, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. O que ele está querendo dizer é o seguinte, a nossa comunhão com Deus nos faz olhar para nós sem véus,
sabe? Sem disfarce, sem maquiagem. Ou seja, de forma bastante realista. Esse confronto às vezes nos angustia, porque nós vamos nos deparar com situações que são nossas, mas por outro lado, o Senhor tem a intenção de nos guiar. E isso que é importante. Então, se você não tem comunhão com Deus, você não consegue ouvir, então, e perceber a direção que Ele dá para a sua vida. E olha o que Ele vai dizer no verso 10. Olha, independente do lugar onde eu estiver, eu posso ter comunhão com o Senhor e posso, inclusive, perceber que o Senhor está me guiando, que o Senhor está me orientando, que o Senhor está mostrando para mim a direção que eu posso seguir. Então, se eu me distancio da presença de Deus, no sentido de não ter comunhão com Ele, eu não consigo ouvir, eu não consigo perceber o seu agir, eu não consigo entender a forma que Ele fala comigo, apenas, tão somente para me guiar. Não é para repreender, mas é para me guiar. E aí, então, eu não consigo ir para o melhor lugar. Talvez eu vá para algum lugar, talvez eu tenha uma boa compreensão, talvez eu perceba as coisas com uma certa facilidade, mas eu não consigo ver o todo. O salmista vai dizer que Deus vê tudo, em qualquer lugar, vê inclusive meu pensamento, vê meu sentimento, Ele vê tudo. E você ter uma pessoa ao seu lado que pode então te dar a melhor direção, por que não aproveitar? Entende que nós perdemos quando nós não permitimos que o Senhor participe de nossas vidas, que o Senhor nos fale, por exemplo, nos direcione e nos mostre que tem um caminho que é melhor, talvez mais saudável e inclusive um caminho que seja bom para trilhar. É isso que ele está falando. Olha, independente do lugar, ali a tua mão me guia, me orienta, me esclarece. E aí ele continua dizendo, ainda ali tu me ajudas. Então ele não só mostra o melhor caminho, mas ele te ajuda a trilhar este caminho. Ele te ajuda na sua fraqueza, na sua limitação, na sua falta de compreensão e nas suas dores, nas suas angústias. O Senhor Jesus Cristo vem dizer ao seu povo, ao povo que estava ali, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, eu vou ajudar vocês, porque está pesado, né? Porque esse fardo está pesado demais e eu vou ajudar, eu vou colaborar para que você então possa viver melhor, possa seguir a sua caminhada de vida melhor. Então, nós podemos ver nesse salmo que Deus é sempre presente, mas é você que vai poder dizer para Ele se você quer ter comunhão. Então, se você continuar fugindo da presença de Deus, é a mesma coisa que ir para qualquer lugar e ainda continuar estando na presença, mas você pode então não ter comunhão com o Senhor. E na nossa vida de oração é importante nós desejarmos ter comunhão com o Senhor. E essa compreensão de que Deus está em todo lugar talvez te faça descansar e falar assim, calma, eu não posso fugir da presença de Deus, então eu vou fazer algo melhor, eu vou aproveitar da comunhão com Ele. E quando você aproveita da comunhão com o Senhor, quando então você se permite ter comunhão com o Senhor, você pode ouvir, entender e ser esclarecido, ou seja, Deus vai te guiar, Deus vai te orientar, Deus vai te iluminar, Deus vai te dar sabedoria. E também Deus vai te ajudar nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, na sua falta de entendimento. Então eu quero te convidar a desfrutar então do Senhor na sua vida de oração. Que Deus te abençoe.